Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que parece simples, mas não é. Essa matriz, ela pode utilizar créditos das suas filiais para quitar débitos próprios, ou se a matriz, ela pode utilizar créditos próprios para utilizar mediante, compensação com débitos das suas filiais. Será que cada um usa o que tem ou será que eu posso utilizar essa regra conjugada? É exatamente isso que eu venho conversar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Bili, eu sou professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da FGV, do IBMEC, enfim, entre uma série de outras universidades. Doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, palestrante, autora de livros e artigos científicos, advogada há mais de 20 anos na área tributária e contenciosa e consultiva e atualmente conselheira do CARF. Então vamos ao que interessa e vamos avaliar se é possível ou não as sociedades como um todo utilizar-se de créditos da matriz para quitar débitos das suas filiais. E se eu posso utilizar créditos das filiais para quitar débitos da matriz. Então, parece que não, gente, mas isso é muito importante. Em tempos de teses tributárias, em que o contribuinte vem saindo vencedor em muitas delas, é possível que haja um acúmulo de indébitos aqui ou ali, seja na filial, seja na matriz. Quando você tem uma matriz, principalmente, que é imensa, imagina que ela ganha uma ação, ela entra com uma ação lá em 98, ela tem 5 anos para trás para recuperar, e ela tem de 98 até hoje, para recuperar, por exemplo, a exclusão do ICM da base do PIS e da COFINS. Então, é crédito que não acaba mais. Pode ser que dentro da estrutura da matriz, sobre o quê? Crédito, porque eu já estou pagando tudo. E eu tenho ali a minha filial cheia de débito. Será que eu posso usar esse crédito para quitar débitos da filial? Ou vice-versa. Se essa filial aqui está cheia de crédito, eu não posso utilizar esse crédito para quitar débitos da matriz? É exatamente esse o entendimento que eu venho trabalhar aqui com vocês. Porque, na verdade, a empresa como um todo, a matriz, ela começou. O que é matriz? É uma empresa que deu certo, começou. Aí, no final, eu quero uma outra empresa, o quê? Estou aqui no Rio de Janeiro, aí tem um bracinho lá no Pernambuco, tem um bracinho lá em Santa Catarina, tem outro braço no Rio de Janeiro, aí outro no Espírito Santo, e por aí vai. Então, tem essa aqui, que é a cabeça, e tem o corpo, né? Tem cada bracinho aqui representando uma realidade dentro de uma seara, de um planejamento estratégico dentro de uma corporação. A verdade é que eu não posso entender que essa estrutura toda seja independente, quando, na verdade, você tem uma coisa só. Eu não posso dizer que o débito da matriz só pode ser compensado com crédito da filial. Ah, o débito ou crédito da matriz só pode ser utilizado para quitar débitos próprios da matriz e não pode conferir ingerência com a da filial. É um contrassenso, porque se é tudo uma coisa só, se sobra aqui, eu compenso ali e vice-versa, mediante os procedimentos administrativos, né, de restituição e de compensação de débitos. A verdade é que o fisco, ele entende que pela autonomia dos estabelecimentos, cada coisa é uma coisa. Então, matriz com matriz, filial com filial, e não tem essa ingerência, não tem esse confronto de créditos aqui, débitos ali, que dentro da norma processual específica, você apresenta as declarações para realizar a eventual compensação. Não poderia isso acontecer. Acontece que, por outro lado, quando você precisa de uma certidão negativa e a matriz não tem débito nenhum, imagina, a matriz não tem débito nenhum, mas as filiais estão cheias de débito, por alguma razão. Você vai conseguir uma certidão negativa de débitos? Matriz não tem débito. Filiais têm débito. Consigo? Deveria, né? Dentro desse raciocínio da Procuradoria, se são independentes, matriz não tem débito, certidão negativa. Filial tem débito, não tem. Aí o que acontece? Não vou te dar a certidão, não. Porque, afinal de contas, é uma estrutura. E se tem débitos dentro daquela estrutura, eu não vou te dar uma certidão negativa de débitos ou matriz. Ora, dois pesos e duas medidas, né, meus caros? Então, quando me interessa, eu sou uma unidade. Então, não vou te dar certidão. Agora que eu tenho crédito, quero compensar meus débitos e tentar ficar quite com o poder público, agora não. Cada um é autônomo e não dá para fazer esse cruzamento de créditos e débitos. Tem alguma coisa errada aí, né? Enfim, o STJ,
ele já vem definindo pela sua primeira turma que os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a títulos de tributos, né, que geram a repetição do indébito, seja na justiça ou não, a depender do que aconteça dentro da atividade, pertencem à sociedade empresária como um todo, e não à filial, e não à matriz. Por isso mesmo que a matriz ela pode pleitear a compensação tributária de débitos da filial, eu acredito, embora isso não tenha sido dito na decisão, e o vice-versa também poder-se-ia analisar. A decisão da primeira turma do STJ se deu no agravo no RESP 731.625. Anota, gente, porque isso aqui ainda não é repetitivo. Isso aqui não é uma... nem é, né? Não é um recurso representativo da controvérsia. São precedentes do STJ, da primeira turma. Acredito que se isso amanhã ou depois for levado, a primeira sessão não vai mudar, mas é um precedente que você consegue, dentro da sua contabilidade, amanhã ou depois numa defesa administrativa, pleitear e, quem sabe, convencer o julgador ou no Poder Judiciário de que você pode, tendo em vista uma decisão do STJ, sobre esse assunto, que deu provimento ao recurso especial. Então, aqui no caso foi da Companhia Siderúrgica Nacional, que reconheceu o seu direito a pleitear a compensação tributária em nome das suas filiais. O julgamento, portanto, ele foi definido por maioria, hein? Não foi por unanimidade, não. Então, pode ser que haja aí alguma controvérsia no meio do caminho. A decisão é um desdobramento, como eu falei a vocês, de uma mudança de entendimento lá do STJ, que se deu lá em 2019, quando então se definiu que matriz e filiais respondem juntas pelos débitos fiscais, concluindo, portanto, que só é possível a expedição de certidão de regularidade fiscal quando nem filial, nem matriz possuem débitos. Então, eles não poderiam ser vistos de forma individualizada. O próprio STJ já tinha qualificado isso em 2019. Então, óbvio, se eu não posso te dar a certidão porque o todo está com dívida, então, peraí, eu posso compensar débitos com créditos da filial e vice-versa. E aí, a primeira turma, portanto, ela entende que a sucursal, filial, agência, ela não tem, portanto, um registro próprio, autônomo. E, portanto, eu não tenho uma pessoa jurídica própria. São pessoas jurídicas, lógico, né? Mas não nascem como uma pessoa jurídica autônoma. Apesar de terem CNPJs próprios, isso não quer dizer que elas tenham autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, para fins fiscais, né? Não abarcando, portanto, a própria autonomia jurídica, porque elas estão vinculadas aqui, ó, à cabeça. Elas não têm essa autonomia toda para se desprender-se como realmente um braço autônomo que faz o que quer, independente da ordem da minha matriz. Isso não é assim. A posição é de que a pessoa jurídica, portanto, como um todo, é que possui a personalidade jurídica, né? Como um todo, eu sou toda. É claro que as filiais são pessoas jurídicas, mas não são pessoas jurídicas com autonomia. Elas dependem da minha matriz, né? Logo, ela é sujeita de direitos e obrigações como um todo, assumindo, portanto, com todo o seu patrimônio correspondente à sua própria responsabilidade. Tanto que se amanhã depois dá uma M aí e há uma recuperação judicial ou um problema realmente de execução fiscal, eu não quero saber de quem que é, se é da filial ou se é da matriz. Sai penhorando tudo. Óbvio. Se assim é uno, por que na hora de usar o crédito não vai ser? Né? Então, para manter, portanto, essa coerência com essa compreensão do Instituto, reconheceu-se que os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a títulos de tributos, a ensejar, portanto, repetição ou compensação de compensado, né, crédito e débito, ou eventualmente a recuperação em valores, também pertenceria à sociedade como um todo, de modo que a matriz, portanto, pode pleitear a compensação tributária relativa a indébitos das suas filiais. O relator desse processo ao que eu me referi, deixa eu falar para vocês aqui de novo o número, que eu não vou lembrar, de cabeça, é o ARESP 731.625. O agravo no RESP 731.625, cujo relator foi o ministro Gurgel de Faria, que, mentira, não foi o Gurgel de Faria, não foi o relator, não. Eu não me recordo quem foi o relator nesse caso. O Gurgel de Faria foi o voto vencedor. E ele, então, prolatou dentro dessa categoria. Lembrem que foi por maioria, não foi por unanimidade. Então, pode ser que amanhã ou depois a gente tenha alguma surpresa aí. Isso foi na primeira turma do STJ,
na segunda turma, eu não encontrei precedente dentro dessa realidade. E destaco uma coisa agora recentíssima, que foi agora um julgamento no dia 22 de junho de 2022, que perpassou por essa questão. Foi um caso, esse caso aqui foi da Chrysler, Fiat Chrysler, em que se julgou a possibilidade de eu utilizar créditos. O que acontece, gente? Às vezes você tem benefícios e incentivos fiscais da matriz e você acaba acumulando determinados créditos. Vamos imaginar um crédito presumido. Eu acumulo aquilo ali, ou eu acumulo créditos mesmo dentro de alguma operação e eu não tenho como que usar aqueles valores. Então, eu poderia utilizar aqueles valores que estão sobrando para quitar débitos das minhas filiais? Então, era exatamente esse case muito parecido com o que eu acabei de narrar aqui para vocês, né? Quando, então, também a primeira turma, de novo, foi um outro case da primeira turma, anota esse aqui, é o RESP 180, 180, 49, 42. 180, 49, 42, que foi julgado agora no dia 22 de junho de 2022, que diz aqui, que ó, no caso aqui, esse foi por unanimidade, olha que coisa boa. Esse aqui foi por unanimidade. Os ministros, então, entenderam que a companhia, no caso a Chrysler, ela teria direito a usar cerca de 13 bilhões de créditos fiscais para quitar tributos referentes a quaisquer das suas unidades no Brasil. O que acontece? Como o tributo era o IPI, isso, ela tinha crédito de IPI, de uma determinada região do país, a Procuradoria ela entendia que ela só podia utilizar para débitos de IPI e somente daquela matriz ou daquela filial que se encontrava dentro daquela situação beneficiada, né? A PGFN, então, ela gostaria, por se tratar de crédito, então, portanto, decorrente no caso aqui era uma lei, IPI, né, com relação às empresas instaladas no Norte, no Nordeste e Centro-Oeste, e logo eu não poderia utilizar esse crédito decorrente de um benefício para pagamento de débitos de, sabe lá Deus, de qual filial em qualquer outro local do país. A Fazenda defendia, portanto, que esses créditos deveriam ser utilizados apenas para quitar o IPI daquela empresa lá do Norte, Nordeste e Nordeste, que utilizava aquele crédito com débito próprio, né? E entendeu, portanto, também a primeira turma, que não é bem assim, né? Que é possível, né? Que haja a possibilidade de utilizar aquele crédito para compensar com débitos de quaisquer outras das suas filiais. Então, a gente tem essa questão muito importante sobre as filiais e matrizes. Isso é muito comum, como eu falei para vocês, esse área quando você está com muito crédito. Outra questão aí, a gente conseguiu a exclusão das subvenções de ICMS do IR da CSL. Dependendo da empresa, pode ter crédito que não acaba mais na matriz. Ou, de repente, uma filial tem mais do que em outra. Ou a exclusão do juros Selic da base do IR da CSL, no caso das repetições de indébito. Enfim, a gente tem uma série de situações em que o contribuinte está ganhando a tutela jurisdicional do STJ e do STF, né, a depender do tributo, e você acaba tendo um crédito muito grande. E como é que você faz para realmente, dentro de uma estrutura grande, com filiais, sucursais, agências, eu poderia utilizar aquele crédito para quitar débitos daquelas filiais, se o meu é da matriz, ou vice-versa, se o crédito é da filial para débitos da matriz? Então, nós temos aqui bons precedentes da primeira turma do STJ a me fazer a crer que a me fazer não, porque diz efetivamente, uma por maioria, a outra por unanimidade, permitindo a possibilidade, tendo em vista que eu tenho uma estrutura una, né? Eu não posso utilizar matriz e filial como se fossem coisas autônomas, porque uma depende da outra. A minha filial ela não tem autonomia administrativa e operacional. Eu preciso da matriz para sobreviver. Embora, de fato, sim, tenham CNPJ diferentes, não tem uma personalidade jurídica própria. Elas são pessoas jurídicas, mas não são autônomas, tendo em vista a dependência da minha matriz. Então, nesses casos, entendeu o STJ ser possível a utilização, porque eu tenho aquela unicidade para compensar débitos de créditos da matriz com indébitos das minhas filiais.
Então, fica a dica, se você tem algumas empresas que podem estar passando por um apuro, e se tem essa possibilidade, é a hora de informar. E se eventualmente foi glosado algum débito por força de algum auto de infração, você já sabe que você tem uma bela defesa aí para apresentar ao seu cliente. São essas as considerações do dia de hoje. E aí, então, até o próximo vídeo!